um dos maiores, podemos dizer, filósofo da época, um grande escritor da época, foi o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele escreveu toda a maior parte do Novo Testamento, foi ele que escreveu. E a Bíblia nos dá um relato muito amplo da vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um grande perseguidor da igreja de Cristo, na época da igreja primitiva. Ele prendia, matava, arrastava os irmãos, tanto homens como mulheres, invadia os templos e fazia dano impressionante. Mas a Bíblia nos diz que Deus tinha um plano com a vida deste homem. Primeiro martírio que aconteceu foi um homem chamado Estevão. A Bíblia Sagrada nos diz que, quando houve uma reunião entre os apóstolos, a Bíblia diz que foram designados homens para escolher varões cheios do Espírito Santo para exercer o trabalho de diaconato da época. E a Bíblia diz que entre estes, esse homem chamado Estevão foi um dos maiores, que foi destacado entre todos os diáconos. A Bíblia diz que ele foi um homem cheio do Espírito Santo, era um homem temente a Deus e um homem confiável na obra de Deus. Mas nos diz a Bíblia que as perseguições perseguiram ele, e ao ponto que mataram Estevão apedrejado. E a Bíblia nos diz que Saulo, ele presenciou a morte de Estevão, e as vestes de Estevão foi lançado sobre os pés deste homem chamado Saulo, que antes era Saulo, depois foi transferido o nome dele para Paulo. E a Bíblia nos diz que ele, pegando as vestes dele, disse assim: é isto mesmo que se faz com aqueles que se dizem cristãos. Mas não sabendo ele que Deus naquela hora estava olhando para ele com um olhar de ternura e de misericórdia para salvar aquela alma. E segundo a biografia do Paulo, quando se olha, se lê a biografia dele, ela nos traz um grande espanto. Diz aqui a biografia dele, que ele era um homem que não tinha um caráter perfeito, era um homem que até era esquisito da maneira que ele era um homem que ele era calvo, mas também tinha no seu supercílio tinha uma cabeleira que vinha até a ponta do nariz. Aonde ele chegava, ele causava grande tormento. E segundo a tradição que nos fala a respeito da biografia dele, diz que depois que ele recebeu a Jesus, ele teve um problema nas suas vistas, que as suas vistas ficaram salientes para fora. Ele ficou com as suas vistas grandes. E segundo a biografia dele, diz que ele tinha um apelido que era olho de boi. Mas aleluia, com tudo isso, com esse grande aparato que ele teve na sua vida, Deus estava com ele por onde ele andava. Aleluia. E ele disse que jamais empregaria o Evangelho. Mas Deus, quando falou com Ananias, disse para ele: vai lá, porque este aqui é um servo meu, e eu vou mostrar para ele quando ele vai padecer pelo meu nome. E agora aqui, meu querido irmão Alex, ele escreve dizendo assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome nos separa do amor de Deus? Será que a nudez nos tira da presença do amor de Deus? Será que a miséria nos tira da presença do amor de Deus? Será que a espada, a perseguição, calúnia, isso pode nos tirar da presença do amor de Deus? Ele diz que nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso eu quero dizer para vocês, irmãos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é aquele que ama o Senhor com ternura. É aquele que olha para o Senhor, mas sempre com o coração perdoador. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos, em primeiro lugar, antes de nós ir para a oração, devemos levar junto com nós, em primeiro lugar, é a oração. Em segundo, é o amor de Deus que está derramado no nosso coração. Quem ama, depressa perdoa. Quem ama, prega a palavra de Deus. Quem ama, vai de Deus no seu próprio coração. Queridos, você poderia dizer, irmão Hélio, pelo amor de Deus, não faça muito gesto,
Procure caminhar menos. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, hoje faz 30 dias que eu sofri uma cirurgia, vocês todos são sabedores. Eu poderia dizer assim, olha, eu vou ficar em casa descansando, mas eu tenho, queridos irmãos, eu tenho vontade de estar na casa de Deus, não posso estar parado. Se eu estou parado, parece para mim que eu estou dentro de um labirinto, parece que não tem mais saída. Mas lembre-me que o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Será que você pode dizer para mim algo se eu lhe perguntar? Você já tem notado a faculdade que Deus tem colocado em você? Você já analisou quantas faculdades Deus deu para você? Ser um homem perfeito. Você olhe bem, a primeira faculdade que Deus deu para você qual é? É a sua visão. Você imagine a perfeita visão que você tem. Isso é uma faculdade de Deus. Você enxerga todas as coisas. Você enxerga o que é ruim, você enxerga o que é bom. Você sabe onde está pisando, você sabe por onde está andando. Uma faculdade que Deus deu para você enxergar. Isso é uma coisa extraordinária. Quem não enxerga é uma tristeza. Tudo é treva, irmão. Não enxerga ninguém. Ele vive apalpando. Veja bem a segunda parte, outra também faculdade que Deus te deu. Olha bem agora para mim aqui. Os seus ouvidos, audição. Você ouve ou escuta perfeito. É outra faculdade que Deus te deu. Você não acha que isso é lindo demais? Você conseguiu ouvir alguém que lhe fala no seu ouvido? Alguém que dialoga com o Senhor? Você entender perfeito o que alguém fala? Você não acha que isso aí é uma faculdade perfeita que Deus te deu? Você também não acha que tem outra faculdade perfeita? É você sentir aqui o olfato, você sentir o cheiro de todas as coisas, sentir quando tem um mau cheiro perto de você, sentir quando tem um cheiro perfeito e maravilhoso. É como aquela comida apreciada que vocês fazem. Quando a gente sente aquele aroma daquele tempero, a gente diz, essa comida está perfeita. Olha bem, escute bem, o cheirinho daquela comida perfeita, a vontade da pessoa comer. Esse é o olfato que Deus te deu, esta outra faculdade. Existe mais outra faculdade que eu poderia falar para vocês. Qual é essa? É o paladar que você tem. Você não acha também que é uma faculdade? Você diz, essa comida está boa, mas precisa o quê? Você provar se ela está boa. É outra faculdade perfeita que Deus te deu. Você sentir o paladar da comida e dizer que comida bem perfeita. Ele não tem mais outra que eu poderia falar. Qual seria delas? O tato. Quando a pessoa perde a visão, ele não enxerga nada, mas ele tem o tato, ele toca nas coisas, ele sente as coisas, ele sabe que é perfeito. E falar a respeito dessa faculdade linda que Deus colocou na nossa vida. Estou certo ou estou errado, irmão? Estou errado ou estou certo? Amém? Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo uma biografia de um cidadão que era cego e tinha outro cidadão que ele enxergava perfeito. E eles estavam dentro de um grande lugar, onde tinha vários quadros perfeitos, bonitos, que ali então estava tudo escrito, bonitos os quadros. E aquele homem chegava assim perto daquele quadro,